Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês aqui mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. Então, que a gente esteja junto aí nessa início dessa semana que promete bastante emoção já no próximo final de semana, na estreia do Campeonato Brasileiro, finalmente começando aí, vamos dizer, essa temporada para o Flamengo. E já começa um problema, né? E quando a gente fala sobre o problema do Flamengo, é inevitável, a gente vai passar por aquilo que tem sido muito recorrente, que são as lesões, que são os desfalques, que é aquilo, o treinador não consegue com tanta frequência escalar aquilo que ele idealiza que seja o melhor, e aí quando tem um problema, você precisa encontrar uma solução para ele, e isso vai passar já por esse final de semana. Afinal de contas, né, o Arrascaeta está fora da estreia do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Havia toda uma preparação, havia todo, né, um planejamento para que o atleta pudesse se recondicionar fisicamente, adquirir ritmo, não se lesionar e estar pronto para o início da temporada. Tudo isso acabou ali, né? Tendo um problema, rasgou e vai ter que ter um novo planejamento, né? Um plano B para o atleta, para o início, né? Importante dessa temporada. Pois então, galera, começando aqui só com uma satisfação que o Flamengo deu ali, né? Vários lesionados, mas né, importante ali do Arrascaeta, o Flamengo disse que o exame de imagem realizado pela seleção uruguaia acabou constatando uma lesão no músculo adutor na coxa esquerda. Lesão muscular, né? O jogador tem feito tratamento, né, diariamente, desde então. Ele chegou, né, ontem ali no Rio de Janeiro, neste dia 24, vai fazer a realização dos exames e já está ali, né, prontamente, que ele está fora do jogo contra o Inter. O Flamengo teve um planejamento com o Arrascaeta de dar a ele, nítido, né? Dar a ele ritmo de jogo. A rotação dele era evidente que talvez se você pensasse a critério de vamos escalar os 11 melhores, e eu não digo de qualidade técnica ou alguém no auge, não, estou dizendo sobre o hoje, sobre o agora. Talvez ali num critério um pouco mais a resposta técnica, mas também tá pleno fisicamente. Certamente o Arrascaeta não seria escalado. Certamente. Pois é nítido, era óbvio e, consequentemente, talvez até natural, pelo que acontece, né, anteriormente, final da temporada 24 e tal, ele passa por a lesão, né, e por esse procedimento cirúrgico, ele não estaria entre. Então, o Flamengo acabou, né, o Felipe Luiz colocando, para ele adquirir ritmo, para ele adquirir, né, uma rotação, que a rotação dele estava abaixo, para quando as coisas, né, estiverem ali. E dentro desse, em aspas, planejamento, certamente foi ali pré-programado já com o atleta, uma vez que se ele estivesse respondendo, né, eles iam mantendo, ele jogou cerca de mais ou menos ali 54%, né, dos jogos, um pouco mais ali de 770 minutos, minha opinião, mas é uma coisa bem individual, um ponto bem individual. Para mim é muito porque o Carioca vale muito pouco. Contudo, eu acho que talvez seja de fato necessário para adquirir ritmo. E aí o Arrascaeta entra naquele círculo vicioso, né? Onde você precisa adquirir ritmo, você precisa adquirir, né, a rotação de jogo, não pode ser abaixo, você precisa jogar. Aí você entra naquela, você precisa jogar, você precisa adquirir ritmo, só que a frequência de jogo te dá um princípio de lesão. Aí você volta lesionado, você precisa adquirir ritmo, você precisa adquirir, né, rotação. Enfim, ele fica nesse círculo e 100% nunca está. E talvez, se for esperar estar 100% pela questão física, de ritmo de jogo, porque é difícil você se reabilitar fisicamente e ter ritmo ao mesmo tempo. Ele é um atleta que não vai conseguir. Ou ele vai estar bem fisicamente, ou ele vai estar com ritmo. Porque as duas coisas talvez ele não consiga. Porque a frequência já o atrapalha, né? Talvez ele não consiga alcançar esse 100% dessa forma. Então, e aí foi lá para a seleção uruguaia, teve essa lesão, e aí tudo aquilo que o Flamengo havia planejado, né, acaba rasgando e vambora. Começa sábado agora o jogo contra o Internacional, próximo dia 29, no Maracanã, a estreia do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, e conforme vocês estão vendo aqui, né, a sequência já dessa grande temporada que o Flamengo vai ter pela frente, com essa maratona de jogos, então o Arrascaeta já perdendo aí esse início. Vejam bem, acaba não acidentalmente não adiantando nada você tê-lo no Campeonato Estadual e não tê-lo agora.
Se o campeonato estadual era visto como uma preparação para tê-lo agora, essa quebra de ritmo vai fazer com que o Arrascaeta entre em algum desses jogos sem ritmo, com a rotação mais baixa, aí ele precisa voltar, enfim, acabou não adiantando nada. É um problema, vamos lá, precisa ter uma solução. E aí o Felipe, ao longo dessa temporada, do iniciozinho dessa temporada, ele tem demonstrado que o que ele está querendo por dentro, né? Quando você não tem o Arrascaeta. E a possibilidade deve ser essa contra o Internacional e ao longo da temporada quando não tiver o Uruguai. Luiz Araújo e Plata largam na frente. Tem Gerson que pode fazer essa função, Matheus Gonçalves, que até quando entra, às vezes entra também nessa função, mas quem de fato larga na frente é Luiz Araújo e Gonçalo Plata. Pelo campeonato estadual, principalmente o Gonçalo Plata. A gente tem visto o Gonçalo Plata atuando mais por dentro, circunstancialmente durante uma partida, quando ele faz substituições, ele coloca também. Então, existe uma grande possibilidade, na minha opinião, dentro daquele ideal, e eu digo físico, seria ali o Pulgar e o De La Cruz, na direita o Gerson, é um direita, né, mas é um direita de criação, né, porque na verdade a direita mesmo acaba sendo o Wesley, né, a gente fala direita, mas né, o Gerson, por dentro o Gonçalo Plata, pelo lado esquerdo ele tem até utilizado o Luiz Araújo, né, na perna forte pelo lado esquerdo, mas ele ainda tem ali o Michael, ainda tem o Cebolinha, e na frente hoje, né, ainda não tem o Pedro, então seria ali o Bruno Henrique. Eu acho que a gente vai ver um Flamengo para esse iniciozinho dessa... É engraçado a gente precisar falar início de temporada, né? Não era pré-temporada, então agora é temporada. O Flamengo mais ou menos com essa forma, com esse estilo de jogo. Evidente, Luiz Araújo e Gonçalo Plata tem características diferentes, né? Do Arrascaeta, mas a gente tem visto como função eles atuando ali e não tem o que fazer. E aquilo hoje, infelizmente... não é critério técnico, por mais que até tecnicamente tenha tido uma queda, na minha opinião, mas pela questão de ritmo. Hoje, com a Arrascaeta, você não pode contar plenamente. Você já tem que estar planejando, falar, esse cara vai estar ausente. E quando ele estiver ausente, o que eu vou fazer? E tá aí, é a prova disso, né? Agora, na estreia, no próximo sábado. Vamos estar lá no Maracanã, tá? Fazendo a live pré, fazendo a live pós. Começou de fato, né? Que bom. Começou de fato a nossa temporada. Então, já começa a temporada sem o Arrascaeta, vamos dizer assim. Grande abraço a vocês, você amigo rubro-negro que ainda não deixou o seu like, deixa a sua curtida, deixa o seu like que é sempre muito importante, tamo junto, a gente vai se vendo, valeu!